Voltamos então com o segundo bloco do Fluminense Debate. Paulo, já vou pedir a sua opinião sobre a questão do CT. Havia perguntado para o Edu se era viável treinar em Xerém. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Eu não teria certeza da viabilidade de se treinar em Xerém, principalmente por essa questão de não se misturar o elenco profissional às categorias de base. Mas somente por isso. A questão da distância me causa certa espécie no mundo do futebol, porque me faz pensar no seguinte: dois dos maiores times brasileiros, o São Paulo e o Palmeiras, são vizinhos de parede e treinam na Barra Funda, em São Paulo. Eu não poderia fazer uma aposta aqui, mas eu tenho quase certeza que nenhum jogador dos elencos profissionais desses times mora na Barra Funda e nem próximo, com um agravante que São Paulo consegue ter um trânsito ainda muito pior do que o do Rio de Janeiro. Então, é claro, o conforto para o jogador é importante, o pequeno deslocamento é importante, sim, sem dúvida. Mas eu não sei se os jogadores ficariam tão prejudicados, por exemplo, se eles dirigissem de carro para treinar durante 1 hora. Até porque boa parte deles faz coisas muito mais alegres e felizes na noite, onde se desgastam com muito mais facilidade. Então, não sei se o problema pode não ser em Xerém, para meu ver, pela questão da mistura com as divisões de base. Agora, essa obsessão, por exemplo, em terrenos na Barra, na região da Zona Oeste, eu acho isso tudo assim bastante discutível. Há uma série de terrenos espaçosos e disponíveis em grande parte da região metropolitana do Rio de Janeiro que poderia atender essa causa. O problema, eu acho que não é esse, passa por outras questões. Opiniões divergentes, está aí para o nosso leitor formar a sua. Acho que... Deixa eu fazer só um acréscimozinho, uma coisinha bem pequena. Tô brincando. Bom, vou fazer na moral, vou derrubar esse governo aqui. É o seguinte: eu lembro de quando eu era garoto que especulava-se, imaginem vocês, que os jogadores, que o Vasco tinha dificuldade para contratar jogadores porque alguns jogadores não gostavam de treinar em São Januário, já que os outros grandes clubes do Rio de Janeiro treinavam na Zona Sul. Gente, isso na época era o equivalente ao fato de manga com leite matar as pessoas. Porque hoje em dia, qualquer jogador tem orgulho de vestir a camisa do Vasco, vai treinar feliz e satisfeito em São Januário. Enfim, qual é o problema? Eu acho isso tudo muito, assim, digamos assim, relativo. Eu acho que, ao mesmo tempo que é preciso dar conforto, condições, capacitação para que os jogadores trabalhem, não estamos lidando com moçoilas acadêmicas, né? Esses caras são muito bem pagos e eu acho que precisam fazer um esforcinho também, se for necessário. Respondendo com sim ou não, Edu Rocha, você queria Thiago Neves de volta ao Fluminense? Essa pergunta não dá para responder com sim ou não. Só assim. sim ou não, e depois a gente explora. Não. Por enquanto, só sim ou não. Sim ou não? Sim. Paulo? Não. 50% mais uma vez. Tá uma beleza isso aqui hoje. Na última semana, Thiago Neves foi especulado como possível reforço do Fluminense. Inclusive, eu fiquei sabendo por fontes dentro do clube que é o Celso Barros quem está bastante empenhado em trazer o Thiago Neves para o Fluminense. Agora sim, Edu, coloque a sua opinião, por que sim? Sim, você perguntando em termos absolutos. Você gostaria de ter o Thiago Neves de volta no Fluminense? Eu gostaria, tanto pelo jogador que quanto pela rivalidade com o Flamengo, que ia ser uma revirada, né, em cima do Flamengo, igual nós demos no Grêmio aí no Campeonato Brasileiro. Eles deram uma volta na gente de levar o Thiago para lá. Seria uma revirada, realça a rivalidade, e é uma coisa interessante. Por esse lado também seria interessante. E agora, só o sim é um sim geral, porque agora, nesse momento, o Fluminense não está precisando gastar 18 milhões num cara no meio que a gente já tem gente. A gente tem outras posições que precisam muito mais de contratação do que o meio. Então, nesse momento específico, não é uma boa gastar 18 milhões no Thiago Neves. Agora, em geral, gostaria de tê-lo de volta, dar esse troco no Flamengo? Sim. Paulo, o Thiago, caso tivesse marcado o 4º gol inédito numa final de Libertadores, ele seria, sem dúvidas, um dos grandes ídolos da história do Fluminense Futebol Clube. Não marcou. Por que não? Por que não é porque você não quer o Thiago, tá? Sim, por que não? Bom, eu não quero porque eu acho ele um bom jogador. Eu acho que em alguns momentos ele pode ser até um ótimo jogador, mas para mim, definitivamente, ele não é ídolo e nem é craque. De modo que eu considero o preço dele para jogar no Fluminense hoje muito caro em relação ao futebol que ele pode proporcionar.
De 2008 em diante, a única performance dele razoável profissional foi esse ano na Gávea. Gávea, aliás, onde ele teceu imensas loas, fez juros de amor, declarou paixão eterna, estava completamente enfeitiçado pela chamada magia da mística rubro-negra. Então, dessa feita, eu sou muito grato a ele pelos momentos bons que ele passou no Fluminense, pelos seus grandes gols, pelo Creu, né? Porque o Creu só nós tivemos a favor. Mas eu entendo que se o Fluminense tiver que gastar 18 milhões, é melhor reforçar outras posições, como zagueiros e volantes. E acho também que não valeria a pena esse investimento, sem contar que eu sou um democrata, eu consulto as bases. As minhas bases, né, os meus amigos, os tricolores, as pessoas com quem eu interajo, enfim, todas elas reagiram de forma extremamente negativa a essa possibilidade. Então eu acho que nem que o Thiago Neves fosse um jogador muito melhor do que ele conseguiria superar essa rejeição da torcida do Fluminense. Ou melhor, de grande parte, não da totalidade. O Thiago Neves é uma possível contratação, mas já existem aqueles que já estão em Álvaro Chaves. São eles: Wagner, Anderson, zagueiro, que está para assinar, já fez exame médicos, e Bruno Vieira, lateral direita. Nesta época do ano sempre se fala em reforço, mas até que ponto um jogador que chega para ser contratado é reforço ou peça de reposição? O Mariano saiu, entrou o Bruno Vieira. Nessa posição, tivemos um reforço ou uma peça de reposição, Paulo? Bom, para mim é o seguinte: quando o jogador chega, ele é peça de reposição. Ele pode mostrar em campo se é realmente um reforço ou não. O Bruno era no Figueirense reserva do Lucas, que hoje joga no Botafogo. Ou seja, evidentemente fez um bom campeonato pelo Figueirense, teve algum destaque. Agora, a gente tem sempre algumas ressalvas. A questão de jogar num time sem as pressões naturais de uma grande equipe, o universo para um jogador desse é diferente, né? De modo que pode ser necessário alguma adaptação e alguma paciência. E a gente saber se realmente, aos 25, 26 anos de idade, esse jogador está realmente despontando para se tornar um grande jogador. Isso ele vai mostrar no campo. Teve boas atuações, acho que a gente tem que esperar com calma. Por enquanto, eu acho que é peça de reposição. Você tinha falado do Bruno, né? Especificamente? Ou eu tinha falado especificamente do Bruno, mas pode dar a sua análise também sobre os outros dois reforços. E acho que os outros dois reforços também, Anderson e Wagner, até o momento, para mim, são peças de reposição. Estão repondo... Nem mesmo o Wagner? Nem mesmo o Wagner. Eu acho que o Wagner eu vejo com ressalvas também, porque apesar de ter sido um jogador que teve uma boa trajetória no Cruzeiro, enfim, a gente já não vê ele há algum tempo e é preciso que ele mostre isso em campo, né? Ratifique essa condição de reforço através das atuações. Edu, sua análise sobre esses 3 reforços que o Fluminense conseguiu até agora e do que mais a gente precisa? Marcelo, olha só, eu não conheço especificamente de um dos 3, assim, para analisar. O Wagner um pouco mais, mas os outros não têm a menor ideia de como que eles são, como que eles encaixam. A lateral direita, a gente, se o Bruno não der certo, a gente tem um garoto que é muito novo. Então, se ele não der certo, eu não sei como é que vai resolver. O Wallace parece que é um cara bom, muito novo. Agora, você botar um garoto desse já encarar uma Libertadores é um risco, né? Então, agora, claro que o Fluminense precisa ainda de zagueiro, né? Com certeza. Inclusive, quem foi que fez? Foi o Marcos Caetano ou foi o Paulo que fez aquele... Fez aquele texto surreal naquele... Zagueiro. Então, é por ali. O que a gente mais precisa é o zagueiro. E, por sinal, foi um texto que repercutiu absurdamente, porque isso mostra, só por essa repercussão, como o Fluminense, de fato, precisa de zagueiro. Quanto ao Wagner, realmente, o Wagner ele foi um jogador importantíssimo na campanha do Cruzeiro vice-campeão, quando perdeu a Copa Libertadores da América, agora estou me falhando a memória um ano. O Anderson é o zagueiro, mas 2009, né? O Anderson, ele é um zagueiro que o Marcelo Teixeira já disse que pode trazer outro, fez um bom campeonato pelo Atlético Goianiense, e o Bruno foi considerado o melhor lateral do último campeonato brasileiro. Lembramos que o Júlio César e agora me falhou a memória, brincadeira, Leandro que jogou no Palmeiras, tinham sido considerados também melhores laterais esquerdos dos campeonatos brasileiros. Então isso não significa muito. Torçamos para que, como o Bruno é direito, não tenha nenhuma relação com ambos. Unimed é o assunto que temos agora. No último programa tivemos algum problema em relação ao som, então eu trago de volta esse assunto à tona.
É parceria ou alguém ganha mais nessa relação, Edu? Como está atualmente? Como está atualmente? Olha, eu acho que começou a trabalhar mais como parceria. Não era parceria quando você tem lances como aquele do Conca, né? O patrocinador fica dono de parte do jogador sem ter investido, sem ter comprado, por causa do aumento do salário. Isso é uma coisa que eu acho que a gente não vai ver mais. Uma nota para você: a Unimed tem grande percentual de direitos econômicos dos jogadores do Fluminense, da maioria do elenco do Fluminense Futebol Clube. Eu acho que sim. Já da mesma época do Conca, várias... Não, isso é fato. Eu estou complementando a informação, é fato. Agora, como a gente está falando é parceria, eu estou dizendo que foi, quer dizer que não era e agora está com mais cara de ser, é que eu estou dizendo que ela tem essas participações, mas todas já vieram da mesma época do Conca. Eu não sei se próximas eleições teve uma preocupação em que isso fosse sedimentado antes da virada de gestão, por insegurança da Unimed de saber como é que ia ser o futuro. Então, junto com o Conca, e o Conca só descobriu-se que, só veio à tona, pelo menos para nós, comuns mortais, que o Conca, 40% era da Unimed em abril ou maio. Foi que explodiu essa notícia. E depois foi se descobrindo que a Unimed tinha participações em várias coisas. Acho que teve muita jogada desse tipo tapa-buraco. Preciso de tantos milhões para pagar os salários, então dá 20% desse, 30% daquele. Então, o elenco de baixo veio muito fatiado, o elenco em geral ficou muito fatiado, mas eu acho que de agora em diante, para a Unimed ter participação, tem que botar o dinheiro. É isso que eu estou entendendo. Inclusive, teve a fase de atrito, desconforto, de reacomodação de relações, muito em função disso, porque se fosse tudo igualzinho como estava antes, não tinha havido desconforto, não tinha caído o homem do Celso Barros dentro do Fluminense, que era o Alcides Antunes. Então, houve alguma coisa e o Celso Barros, que aparecia muito antigamente, estava sempre à frente, o jogador agradecia ao Celso Barros pela contratação, era ele que estava sempre à frente, ele ficou muito recolhido por um bom período, deixou o Abel trabalhar, deixou o Marcelo Teixeira trabalhar. Aí parece que o contrato com a Unimed foi renovado agora, Exatamente. E na virada do ano, e quando tem as contratações, é aí que o bicho pega. Então, eu acho que a gente vai saber agora, nessa virada de ano e início, vamos ver como é que se comporta a Unimed. Paulo, nessa longeva relação Fluminense-Unimed, quem ganha mais? Quem ganhou mais? Fluminense ou Unimed? Unimed, claramente. Por quê? Porque o Fluminense era o Fluminense, o gigantesco formador do futebol brasileiro, em 1999 e 2000, ainda que no pior momento de sua história. E a Unimed era uma empresa que não era conhecida sequer na cidade do Rio de Janeiro. 11 anos depois, 12 anos depois, a Unimed é a gigante do mercado no país. O Fluminense continua grande, a parceria teve momentos importantes, o Fluminense se reergueu, mas não se reestruturou devidamente. E a Unimed se fortaleceu tanto em termos de marca quanto em lucratividade nessas operações com os jogadores. A meu ver, basicamente é isso. O Celso Barros, ele é uma figura icônica, porque se formos perceber, raros são os patrocinadores, sponsors de times no mundo que têm tanta visibilidade. Explica pra gente como você enxerga a figura do Celso Barros. Se ele se afastasse um pouco, o Celso não seria talvez mais positivo para o Fluminense? Não existe uma questão, para parceria mesmo, não existe uma questão, digamos assim, entre Celso e Fluminense, que o Celso às vezes quer parecer mais do que propriamente agregar a relação? Isso de certa forma tem a ver com o que a gente debateu no começo do bloco, né? Foi a questão a questão da possível vinda do Rodrigo Caetano, enfim, de repente poderia suavizar um pouco a imagem dele. Ao mesmo tempo que ele apareceu enormemente em momentos como na época da Libertadores, né, sendo tratado praticamente como um presidente honorário tricolor, em outros, no momento de maior crise, isso gera bastante desgaste, quer dizer, talvez uma suavização da imagem dele passasse por um ligeiro afastamento, entre aspas.
Bom, queria aproveitar, né, dada a escassez do tempo e que a gente está esgotando já esse bloco, como já estarei de férias a partir do próximo bloco com a entrada de Leonardo Prazeres, Estará não, hein? estarei de férias. Não, estarei negativo, de férias. negativo, Eu negativo. estarei de férias. Não, já solucionamos esse problema, teremos os 4 na mesa, você vai estar aqui. Pô, eu pensei que eu ia entrar de férias. Vai falar de Barcelona, Muricy Ramalho depois, voltamos em seguida. Poxa vida. Para poder falar Férias! daquele jogo histórico no Fluminense, entre Barcelona Quero férias. e Santos no Fluminense Debate. Voltamos já.